Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal das 9 com a Carla Jorge de Carvalho. Carla, começamos com o caso do alegado assalto ao gabinete de André Ventura na Assembleia da República. Há dúvidas sobre a cronologia dos acontecimentos, nomeadamente quem foi a primeira pessoa a entrar no gabinete ontem de manhã. E a Polícia Judiciária está a investigar e a recolher elementos. Além de registros de impressões digitais e imagens de vídeo, a Polícia pediu também ao Parlamento os registros das entradas e saídas do edifício entre segunda-feira à noite e ontem de manhã. São informações apuradas pelo Observador, que falou com várias pessoas envolvidas no processo para reconstituir a linha de tempo. Houve 2 pessoas que chegaram ontem de manhã ao gabinete pelas 7 da manhã, uma funcionária responsável pela limpeza e o deputado do Chega, Francisco Gomes. André Ventura garante que a responsável da limpeza chegou ao gabinete pouco antes do deputado. Ora, isto contraria informações iniciais que apontavam para uma chegada dos dois pela mesma hora, 7 da manhã. E por isso mesmo a jornalista de política do Observador, Mariana Lima Cunha, fala num pormenor importante para perceber o que aconteceu. As primeiras informações a que nós tivemos acesso de fontes que acompanharam este processo diziam-nos que o deputado Francisco Gomes era a primeira pessoa que tinha chegado à sala do Chega. As informações que vêm do próprio Chega e que foram adiantadas por André Ventura foi que a responsável pela limpeza tinha chegado ainda antes do deputado e que tinha falado com a GNR, que está sempre ali a fazer a segurança da Assembleia da República 24 horas por dia. E, portanto, isto é um detalhe, um aparente detalhe muito importante para explicar se aquele cenário é encontrado primeiro por uma pessoa alheia ao Chega, que não tem qualquer interesse na situação, não é? Ou se é uma parte do Chega, neste caso um deputado, uma vez que, enfim, isto é um caso um bocadinho rocambolesco e que veio logo levantar algumas sugestões à boca pequena de que poderia ter sido uma encenação, por exemplo. A jornalista do Observador, Mariana Lima Cunha, na História do Dia, André Ventura afirma que foram roubados documentos relacionados com a Comissão Parlamentar de Inquérito de Luís Neves e também outros documentos mais antigos sobre o Primeiro-Ministro. Na análise, o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, considera que André Ventura deve ser criticado pela forma como falou deste caso. O líder da oposição fazer uma associação direta entre aquilo que estaria no seu gabinete e um alegado, um plano para o intimidar, promovido, sabe-se lá por quem. Quer dizer, eu acho que isto, nós ultrapassamos sistematicamente o grau zero e achamos sempre que é impossível piorar, mas André Ventura consegue sempre surpreender-nos nesta matéria e não é por fazê-lo várias vezes que nos deve fazer com que achemos normal. Este tipo de declarações não são normais e André Ventura não as deveria fazer. Portanto, acho que é preciso algum sangue frio. André Ventura merece ser criticado por aquilo que disse. A análise de Miguel Santos Carrapatoso, o editor adjunto de política do Observador, há instantes no E o Vencedor é desta manhã. É um tema em análise também no Explicador, já depois deste Jornal das 9. Temos como convidados Diogo Pacheco Amorim, do Chega, e Duarte Pacheco, antigo deputado do PSD. O Governo vai apostar no desgaste do caso Luís Neves. O Executivo acredita que a opinião pública vai cansar-se do tema e só depois vai prestar esclarecimentos. E, Carla, para já, o lugar do Ministro da Administração Interna não está em risco. A não ser que algo de muito radical aconteça, são informações apuradas pelo Observador. O Luís Neves promete para breve os esclarecimentos sobre os casos que o têm envolvido. O Ministro tem rejeitado responder às perguntas dos jornalistas sobre o tema, diz que a seu tempo irá falar. O Observador ouviu vários elementos do Governo e esta estratégia do silêncio é propositada para todos eles. O caso Spinum Viva é a prova de que pode resultar, apesar de ser uma estratégia arriscada. Ainda assim, Luís Montenegro e Luís Neves vão apostar nesta ideia e só depois prestar os esclarecimentos prometidos pelo Ministro da Administração Interna. O Primeiro-Ministro entende que a única forma de preservar Luís Neves é esperar que as notícias se esgotem ou se tornem repetitivas. Ontem, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pediu uma reunião com o Primeiro-Ministro para esclarecer os casos que envolvem Luís Neves, um encontro que ainda não tem data para acontecer.
Está a ser reforçado o combate ao incêndio que ontem começou em Valpaços, no distrito de Vila Real. As chamas estão a ser combatidas por mais de 400 operacionais, 130 viaturas e agora também 6 meios aéreos. Ontem à noite o incêndio tinha 3 frentes ativas, mas não havia localidades em perigo. As chamas consomem uma zona de mato extensa na zona de Cabeço. Hoje há 8 distritos do continente sob aviso amarelo do IPMA para calor e dezenas de concelhos de 8 distritos do norte e centro de Portugal em perigo máximo de incêndio. Já na Guarda está dominado o incêndio que tinha começado na segunda-feira. As chamas consumiram nos últimos 2 dias 4.000 hectares ao longo de 40 quilómetros. O comandante da Proteção Civil, João Rodrigues, alerta para reativações e por isso avisa que a situação ainda é crítica. Os próximos dias, essencialmente durante esta semana, mais 4 dias, sabemos que serão desfavoráveis para aquilo que é o risco de incêndio florestal, rural. E, portanto, temos que limitar ao máximo aquilo que é o potencial que este incêndio, que tem uma área afetada já de cerca de 4.000 hectares e um perímetro de 40 km, e, portanto, temos que limitar ao máximo o potencial de reativação dele. O comandante subregional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, João Rodrigues, a falar esta noite aos jornalistas. A esta hora continuam no terreno mais de 500 operacionais, apoiados por 170 viaturas e 2 meios aéreos que se juntaram às operações de rescaldo esta manhã. Entretanto, as equipas enviadas pela Proteção Civil para ajudar no combate aos incêndios de Espanha e de França estão de regresso. Estes incêndios estão agora mais controlados depois de uma noite calma, é o que dão conta as autoridades dos 2 países. Vamos a outras notícias que estão a marcar esta manhã. Vamos e com destaque para o conflito no Médio Oriente. Os Estados Unidos lançaram ataques em conjunto com a Arábia Saudita contra grupos armados apoiados pelo Irão no Iraque. Foi a resposta a um ataque iraniano contra uma base norte-americana na Jordânia. A Casa Branca acusa estes grupos de atacar alvos norte-americanos e também a infraestrutura energética da Arábia Saudita. A Arábia Saudita confirma que participou nos ataques, fala em autodefesa. A Air France, KLM e a Lufthansa têm até hoje para apresentar propostas vinculativas para a entrada no capital da TAP. As propostas finais vão definir o valor do investimento e o plano estratégico para o futuro da empresa. De acordo com o jornal Eco, a TAP vale atualmente entre 1,9 e 2,1 mil milhões de euros. É um valor 5 vezes superior ao anterior processo de privatização que aconteceu em 2015. Pedro Proença surge em áudios a criticar os árbitros portugueses. Estes áudios são antigos, do tempo em que Pedro Proença era presidente da Liga. Nestes registros sonoros pode ouvir-se o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol a criticar a arbitragem. Noutro áudio, Pedro Proença surge também em tom ameaçador para com Fernando Seara, então o presidente da Assembleia Geral do Benfica. Para já todas as partes envolvidas recusam fazer comentários sobre o assunto. Mas vamos analisar esse assunto numa edição especial do programa Sem Falta com o Miguel Cordeiro e vários convidados depois do Jornal do Meio-Dia.